Vamos lá, galera, beleza? Aqui é Tafarel Lousado do Visão de Palco. Estamos mais uma live aí, toda terça-feira às 18 horas. Live Papo de Músico, onde a gente aí basicamente chama um convidado aí para trocar uma ideia, para fazer um bate-papo literalmente aí sobre música ou sobre tudo que está gerando em torno da música também no momento. E essa live aí ela é dedicada, né, pra gente realmente estar trazendo informação e ajudando os músicos, tá? A gente normalmente tem sempre um convidado, sempre ligado à música, né? A gente pretende trazer também contratantes, a galera do rol, os holds, a galera que também ficam por trás do palco, produtor, né? Justamente para que a gente possa levar um conteúdo relevante aí pra galera que tá assistindo a gente aí, beleza? Esse é o conceito aí, tá? E aí a galera que já estiver assistindo aí, né? Tô dando um alô aqui pra galera que tá chegando. Pode já sentar o dedozinho no like aí, no coraçãozinho, né? Para fazer com que a plataforma do Instagram entregue mais, né? Esse vídeo, entregue mais essa live, né? Para convidar e chamar mais pessoas aí para participar, beleza? E aí, hoje nós vamos bater um papo aqui. Vamos falar com uma galera, vamos falar com o Gabriel, ele já tá aqui na área, já mandou solicitação, eu vou chamar o Gabriel aí. Vamos falar com o Gabriel aí, que é guitarrista e vocalista da banda Voodoo. E a gente vai falar um pouquinho aí de marketing, um pouquinho dessa interação que ele tem com o público dele, com os seguidores e fãs, né? Eles têm uma base bem bacana aí de seguidores e tem uma boa interação dentro da sua plataforma. Comentário, compartilhamento, eles lançam algumas paradas. A gente vai falar um pouquinho também desse trabalho que envolve o Apoia-se, que eles têm feito isso. E é uma das coisas que eu tenho levado informação aí para os outros músicos nesse momento, que tá todo mundo parado, que tá todo mundo sem tocar. Isso aí, beleza? Solta o dedo no like aí, galera. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho dessas informações. E eu quero deixar claro o seguinte, que a gente fica aberto às perguntas, tá? Galera que segue aí a banda Voodoo, que segue o Gabriel, né? Pode fazer pergunta também, tá? E a galera que tiver alguma dúvida, né? Que é especificamente a gente tá levando conteúdo para músico, mas todos os fãs e seguidores aí da galera são muito bem-vindos, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso convidado. Vamos ver se tudo certinho. Só um minuto, galera. Aqui. Isso aí, pode continuar sentando o dedo no like aí, deixando, compartilhe. É importante também vocês compartilharem essa live. E aí? Fala, garotão, beleza? Beleza. Tá me ouvindo aí de boa? Sim, sim. Tranquilo. Cara, eu tô sem fone, mas eu tô te ouvindo bem. O meu áudio costuma ficar bom, mesmo sem fone. Sim, sim. Sem fone direto aí ou pelo Bluetooth aqui. Tá Sim, tranquilo aí? Beleza? Tô com o fone do iPhone e tô ouvindo tudo tranquilo. O teu tá bacana aí. A galera chegando aí, mandando um likezinho aí, é sempre bom. Ajuda a galera. Maneiro. Aí, ó. Tem uma galera aí, muita gente provavelmente te conhece aí entrando aí na live. Beleza? Gabriel, vamos lá, cara. Sem mais delongas aí, você assistiu a introdução aí, né? Então, assim, você já sabe, a gente já trocou uma ideia anteriormente, você já sabe mais ou menos como é que é a ideia desse conceito aqui, dessa live, né? E eu ia deixar você ficar à vontade aí para você se apresentar, cara. Apresentar, dar uma resumida aí, basicamente, né? Você se apresentar a tua banda aí, você está representando a galera. Fala aí, fica à vontade. Eu sou o Gabriel, sou da Voodoo, uma banda de 2 pessoas aqui do Rio de Janeiro. A gente toca em bares e pubs, casas de show, festas. A gente não tem um trabalho autoral lançado ainda. A gente trabalha mais com versões de músicas e covers. Sim. E eu acho que a nossa relação com a rede social é de uma maneira diferente que a maioria das bandas tem, principalmente com o Instagram, que é a rede que a gente mais usa. E a gente tem uma relação muito próxima, né, com o público nessa rede. As pessoas estão sempre bem engajadas no que a gente faz, no que a gente posta. Bacana. E, cara, é engraçado, né? É uma banda literalmente de 2, né? Sim. É uma formação que não é muito comum, assim, no nosso universo de tocar nesses lugares. Geralmente são bandas cover com 3 ou mais integrantes, né? Nessas casas de show, geralmente o padrão é esse. E a gente foge um pouco desse padrão pela formação.
Além de outros requisitos que a gente tem que fogem completamente do padrão. Né? E como é que é isso? Como é que é hoje, assim, como é que é no palco em si, né? O que que vocês acham? Porque, assim, hoje é importante, e é claro que acho que a maioria das bandas, né, que já estão na estrada tem essa noção, e realmente, assim, a galera que de alguma forma vai produzir ou buscar, eles buscam algo diferente no mercado. E não tem Sim, jeito, o nosso trabalho, né, a música, ela é um produto, como qualquer outro produto, e sim, tem que ser sim. vendido, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei na música, eu não tinha muito essa visão, né? E assim, a nossa música é um produto. Então, assim, se ela Aham. está se vendendo, a tendência é que você tende também a ganhar dinheiro com o seu produto. Claro que a gente fala de arte, de música, a gente não quer banalizar a arte, né? A arte é algo que vem muito do interior, né? Principalmente em termos de composições, mas é um produto. E como todo produto, ele tem que ser comercializado, tem que ser vendido, né? E eu vejo que realmente, assim, as bandas de alguma forma que conseguiram algum status, na maioria das vezes, com trabalho próprio. Tem uma galera também que hoje faz um trabalho mesmo trabalhando cover, né, que faz cada um na sua vertente ali também, consegue ter uma boa relação aí também financeira com eventos e com shows, cada um na sua proposta, mas eu vejo que muita Uhum. gente acabou se destacando por ter um diferencial. O que que vocês acham? O que que Sim. você acha, na tua opinião, que é o diferencial da banda da Voodoo? É, os nossos shows, eles são um pouco mais dinâmicos, assim, com o que a gente costuma ver. Não que as bandas que tocam geralmente nesses lugares, geralmente quando uma banda toca assim num bar, geralmente ela não tem um público naquele lugar, às vezes é um público orgânico da casa, isso acontece muito. Sim. E não há muita conexão. Geralmente a banda toca o repertório dela, às vezes é uma época, sei lá, rock dos anos 80, e a interação não acontece tanto. A gente tenta fazer, a gente nem tem repertório, a gente tenta montar o show de acordo com o que está acontecendo naquela hora, com aquelas pessoas. Às vezes a gente toca em lugares que ninguém conhece a gente, mas a gente tenta envolver todas as pessoas no que a gente está fazendo. É, então a gente não tem roteiros, a gente vai de acordo com o clima do lugar, com o clima das pessoas. A gente tem esse negócio de ser meio engraçado também, tipo, o Rafa, pra quem conhece sabe que o cara é uma figura. E Já é de isso, natureza, né? Já é engraçado de natureza. sim, além do negócio ser muito diferente, né? Tipo, a gente tá tocando uma música e do nada a gente toca um negócio que ninguém espera, isso atrai a atenção das pessoas. É, a forma como a gente performa também, a gente quebra muito essa barreira do palco, né? A gente costuma sair do palco, tipo, ir mais próximo das Uhum. pessoas o tempo todo. Isso é legal. Acho que para a maioria das pessoas que vê a gente, isso mais chama atenção, assim. Bacana. O Félix Jordão tá falando aí. Eles são diferenciados. Trocam de instrumento no palco, a galera participa, eles fazem uma boa divulgação do show. Eles fazem uma boa divulgação, a galera participa e atuam, né, como atores, né? Cara, o Félix, um abraço aí, Félix. O brotherzão tá sempre aí na área também, ajudando o Visão de Palco. Sim, a gente tá ligado. Félix é brother. Tá sempre na área, né? Félix, na verdade, Sim, tá em sim. todos os eventos, né, cara? Ele tá em todos os eventos. Verdade. O... Cara, a gente fazia uma parada, quando a gente fazia alguns anos atrás, a gente fazia uma parada meio que pra gente era básico, mas também era uma coisa de diferencial. O Félix fez esse comentário, eu lembrei. Tinha uma música no show, e é claro que nem todo mundo tocava todos os instrumentos, né? Mas tinha uma música no show que cada um, assim, a gente mudava 100% dos instrumentos. Mas no caso nós éramos 5 integrantes. Então, assim, eu tocando bateria ia pro vocal, o vocal ia pra batera, o guitarra ia pro baixo, o baixo ia pro teclado. E a gente trocava literalmente, pegava uma música relativamente, né, ensaiava ela relativamente fácil, porque ninguém dominava o instrumento do outro, né? Mas, porra, ficava muito bacana. E a galera do show se amarrava. Era um de pequeno Ah, diferencial dentro do show, mas que chamava atenção, né? Igual você sim, sim. falou, né? Acaba Isso dando um diferencial, né? a gente acaba trocando algumas umas horas,
Eu não sou um baterista, mas eu acabo indo pra bateria, tento fazer alguma coisa ali. Mas nesses momentos a gente tenta quebrar o clima do show, tipo, tocar os Hum. negócios que você não ouviria num show de rock, sabe? É que de repente não fica na mesmice, né, cara? Sim, sim. Claro que a gente não toca simplesmente por tocar. Tem um propósito pra gente, sei lá, tocar Raça Negra no meio do show. É, cara, eu vi alguém pedindo aí toca Alcione. Na verdade, eu não tive a oportunidade de assistir o show de vocês, né? Então, assim, eu não entendi muito, mas rola essa parada mesmo, esse show? Sim, mas é uma versão de uma música da Alcione que o Rafa fazia. Ele já fazia antes da gente tocar dessa forma. Porque ele tocava muito sozinho também. Ele tinha uma Uhum. galera que tocava com ele e ele sempre fazia essa imitação de Alcione. Uhum. Então, quando a gente começou a fazer o duo, já era natural, as pessoas já pediam. Então, a gente Entendi. fez Aí essa vocês acabaram versão. agregando isso também. Sim, sim. A gente fez essa versão nesse formato em duo. E é uma Uhum. parada que a galera gosta. Tipo, a gente não tá tocando a música, a gente tá meio que tocando da nossa forma, né? Mas aí é literalmente com outra roupagem, né? Sim, sim, Dentro do totalmente. estilo de vocês. Sim, sim, sim. E tem toda uma Uhum. performance também. Aí, tem a galera falando aí, como é grande o dinheiro preto, Como é ter o como é grande ter dinheiro. o grande dinheiro preto apoiando vocês. É, a gente trocou uma ideia sobre isso, cara. Você até falou, né? Sim, sim. Como é que rolou essa Cara, parada, né? isso Fala um pegou a pouquinho aí gente, pra galera. isso pegou a gente de surpresa, assim, a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer, mas, tipo, uma amiga nossa que sempre ia nos shows, tinha o Dinheiro Preto, no Instagram, eles já tiveram contato, assim, no passado, por conta dela ser fã da banda, e ele se interessou, ele perguntou, caraca, quem são esses caras aí? Aí começou a seguir a gente, Uhum. e ver tudo que a gente posta e tal, às vezes ele comenta alguma coisa, ele tá sempre curtindo nossas publicações e uma hora, assim que eles vieram tocar aqui no Rio, a gente conseguiu se organizar para ir lá conhecer ele. Já fizemos Uhum. esse encontro 2 vezes. E o cara é muito gente boa. Ele estava super interessado em saber como que funcionava Uhum. o nosso, os nossos shows e tal, como que é o projeto, se a gente tem música autoral, tudo mais. Uhum. Bacana, cara. E às vezes a gente acha que é difícil, né, cara, chegar nessa galera. E assim, foi natural, né? Deixa eu Vocês fazendo o provar. trabalho de vocês, por intermédio aí, por intermédio de uma fã que conhecia ele também, acabou gerando, né? E é claro que se interessou pelo trabalho de vocês, né? Isso é bacana. Isso me fez, eu tive, muitos anos atrás, eu tive contato com o Dinho, cara, e aí a gente ia muito em evento, né? Eu, Félix, a galera da banda, né? Na época do Herdeiros. E aí só que a gente tinha muito aquela coisa a gente entrava em muitos eventos, né, cara? É até Uhum. engraçado. A gente entrava muito nos eventos de bicão, né? Eu principalmente, assim. A gente botava uma camisa da Rádio Cidade, pegava uma credencial, né, às vezes do evento, assim, colava adesivo da Rádio Cidade, pô, e entrava nos eventos, assim, né, e entrava mesmo, né, tipo, na época, hoje, que é o KM de Vantagem, era o Metropolitan na época, né, a TL Uhum. Hall, Metropolitan, dessa época ainda. E aí a gente, literalmente, assim, chegava lá nos bastidores, como se fosse da produção, e aí eu pegava a camisa da banda de produção, virava ela, botava, colocava o adesivo, assim, a credencial, e entrava. E aí nós fomos para uma jam session da Rádio Cidade, o Félix estava também, e eles chegaram cedo, mas aí eles já conheciam a galera, né? Só que eles subiram, ficaram no palco e depois embaçou, tiveram que ir para a plateia. Aí eu cheguei Ah, lá, tipo 10 da noite, estava vindo de um trampo lá, e entrei, né? Fui lá pelas docas, pum, entrei. E tô eu lá, e era uma festa, né? A Rádio Cidade fez uma jam session com vários músicos, né? Eram três bandas, e aí todos os músicos do cenário do rock estavam lá, né? E aí eu tô lá no palco, né? Andando, atrás do palco, claro, né? Andando ali, e daqui a pouco eu vi o Félix, e aí acabei arrumando credencial, eles subiram. Aí foi numa situação dessa, no final do evento,
que o Dinho passou, né? E assim, nós vamos lá para reserva tocar um violão, isso só mas tem anos. Tocar um violão, não sei o quê. Eu falei, e aí, para onde é mesmo, Dinho? Não, ali na reserva. Eu falei, não, então beleza, então a gente se encontra lá. Porra nenhuma, que a gente não conseguia chegar na. A gente estava na Barra para chegar na reserva, era tipo, sei lá, 3 da manhã. E a gente dureba tudo a pé, né? Ia para lá de Vale Transporte. Como é que a gente chegar na reserva a pé, sem carro, né? Mas, pô, perdeu uma oportunidade de estar lá e trocar uma ideia com ele lá. Mas foi exatamente o que você falou. Tipo assim, da galera que eu conheci, cara, muito simpático É, mesmo de trocar ideia. A gente sabe que na realidade de todos os músicos em geral, né? Às vezes é a rotina do cara também, né? Mas achei ele muito simpático também, assim, bem, sim. bem de E boa. ele tem esse negócio de dar de dar o máximo de apoio que ele consegue, assim, para as bandas brasileiras e tal. Tipo, ele quer que essa nova geração tome uma proporção maior, né? Tipo, porque é o futuro. Tipo, as bandas dinossauro, tipo Jota Quest, Skank, já fizeram o delas, né? Então ele quer Uhum. que tenha mais bandas assim cavando um espaço. Mas, mas isso ele externou para vocês? Porque, assim, tem uma galera que... Sim, sim. Ele sempre fala sobre isso, sempre tá Eu falando acho, sobre novas bandas e tal. eu acho que é um sentimento geral, assim, dos músicos, né, cara? Na verdade, eles sabem, assim, não que os caras não consigam produzir, né? Claro que continuam produzindo até hoje. Aham, Mas existe uma nova geração, né? A gente estava trocando uma ideia, e aí tem uma pergunta do Félix que então, envolve esse tema. Que eu falei assim, cara, vocês tocam, o pouco que eu vi, né? Eu vi mais online, não tive oportunidade de ver ao vivo, vi muita coisa online de vocês. Já deu para ter uma ideia do estilo. Eu falei assim, cara, o que vocês tocam, muitas bandas tocam, né? Em aham, termos de música, né? Claro que nessa roupagem de duo, né, é um pouquinho diferente, mas o que vocês tocam, muitas bandas tocam. Porém, vocês têm um público específico, né? E aí o Félix fez uma pergunta assim, de quem é a ideia de gravar aqueles mini seriados, e foi uma pergunta que eu te fiz quando eu te liguei, eu falei assim, cara, qual é a proposta desses curtas-metragens que vocês fazem, assim, aham. tipo, eu não consigo entender muito, mas talvez Sim, o teu público entenda isso, né? Porque aí a linguagem é uma linguagem provavelmente da tua geração, dessa galera que segue vocês, entendeu? aham. Qual é esse conceito, assim? O que que você acha que isso agrega, né? E, mais uma vez, não deixa de ser, tá dentro do digital, porque eu vi que vocês postam, né? Aham. Uns vídeos gravados, né? E aí, quem tiver curiosidade, vai lá no Sim, sim. Instagram da É, galera, né? então, foi uma proposta de comunicação que a gente tem desde o começo, desde que a gente criou o nosso Instagram, de tentar se comunicar de uma maneira um pouco mais interessante. Por exemplo, quando a gente precisava fazer um vídeo chamando para algum show, a gente simplesmente teria que ligar a câmera e falar, a gente vai estar no dia tal, no lugar tal. Mas a gente odeia fazer isso porque a gente sabe que as Uhum. pessoas estão passando feed, tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas não vão parar para ficar vendo isso. Então a gente tenta fazer o negócio de uma maneira diferente, até mesmo para a gente ter uma consistência de conteúdo. Esses Uhum. vídeos a gente faz no celular em momentos que a gente, sei lá, a gente antes, antes da passagem de som ou até depois, quando a gente tá com, sei lá, a gente tá precisando postar alguma coisa, tá querendo postar e não quer postar uma Uhum. foto. Você não queria E trazer, tipo assim, fazer o comunicado da parada de forma tradicional, né? Que você fala, simplesmente fazer uma sim, chamada. sim, sim. E a nossa Mas se esses vídeos comunicação, têm a ver com os eventos, assim, a ver que eu falo assim, eles comunicam, às eles vezes chamam para um sim, evento. às Hum. vezes sim, às vezes é só para a gente ter um conteúdo, porque E o público? Uhum. precisa ter, né, uma consistência. E os seguidores de vocês, o público, o fã? Tipo, eu já vi em algumas, né, comentários ali nas fotos, né, nas publicações desses vídeos, que a galera meio que interage, né? Aham. Então, assim, eles se identificam de alguma forma, né? Ou não sei se vocês fazem. Existe algum tema por trás disso? Porque, Não, assim. é é mais a gente tentando externar a nossa criatividade, que a gente tem,
a gente tem esse negócio de fazer umas coisas muito diferentes, ter umas ideias diferentes, e a gente tenta explorar isso ao máximo. Desde que a gente começou o nosso Instagram, que no começo nem era Voodoo, né? A gente não tinha nome, era meu nome e o do Rafa. Quando a gente fazia show, era Gabriel Mesalira e Rafa Halley. E o Instagram era um arroba absurdo, era tipo G Mesalira V R Halley. Então a gente precisava de um nome e a gente fez uma enquete assim para saber, para ter ideias, porque a gente não estava muito certo de que nome escolher e tal. A gente fez uma enquete nos stories, deu um nome para nossa banda, sei lá. Aí começou uma chuva de mensagem, e as pessoas interagiram muito. E a cada resposta que a gente dava, tipo, eu tentei fazer isso de uma maneira diferente. Tipo, a pessoa botava um nome idiota e eu botava um meme, assim, para responder. Aí eu usei todos os memes que eu tinha no meu celular, que a minha namorada ficava me mandando, e eu coloquei lá. E deu muito certo isso, as pessoas reagiram muito bem. E eu senti que era uma forma de se comunicar, sei lá, de uma maneira mais engraçada e mais... E quem faz essa edição? Por mais que seja, né, que você falou, celular, né? Sim, sim. Quem faz essa edição? Eu que faço mesmo, eu que Você faço no faz celular. isso. Sim. No Tá, começo eu legal, não sabia cara. muito bem como fazer, mas aí eu fui desenvolvendo. Bacana, deixa eu ver aqui, eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui, ó. Se puder falar um pouquinho do teu setup, Sim. essa pegada bem robusta que usa na guitarra. Fala aí. Eu uso um captador na guitarra que ele tem tipo um efeito de oitavador e o jack dele separa os sinais, né? Tipo, tem um jack que é estéreo, então um sinal vai só esse efeito do oitavador, que seria o baixo, vai para o amp de baixo. E o outro sinal, que é o sinal da guitarra normal, vai para o amp de guitarra. Então eu tenho esses dois canais separados. Eu consigo tocar guitarra e baixo ao mesmo tempo, posso tocar só baixo, posso tocar só guitarra. E é assim que Bacana. vai sendo feita a dinâmica do som. Tá. Bacana, bacana. E a galera pode mandar pergunta aí, pode sentar o dedo no like, pode compartilhar essa live aí, tá? Nós vamos abordar alguns temas aqui. O que eu achei interessante, cara? Primeiro que assim, eu gosto muito dessa proposta diferente de você criar, foi uma coisa que me chamou a atenção, até para a gente estar trocando essa ideia aqui também, apesar de não te conhecer, mas conhecer o Rafinha já, me chamou a atenção o estilo musical de vocês, né? Essa situação de ser uma banda de dois, literalmente, e vocês terem essa desenvoltura no palco. Foi o que chamou a atenção. Eu gosto muito desse conceito. E acho que, de alguma forma, esses curta-metragem, né, essas brincadeiras que vocês fazem, acaba gerando interação, né, com o seguidor. Que é uma das coisas, né, porque como assim o conceito do Visão de Palco é a gente está sempre levando conteúdo para os músicos, né, ajudando de alguma forma, o que eu acho interessante é que com isso vocês conseguem atrair a atenção desse seguidor de vocês, né? O cara que vai no show tem lá um espetáculo, digamos assim, né, um show como um todo, que tem toda uma interação, tem toda aquele sarcasmozinho também de uma ideologia voltada também para o cômico, né? Também parece que vocês fazem alguma coisa disso, e também tem esses adendos que envolvem mais a internet. E isso faz com que traga um diferencial para vocês, principalmente dentro das plataformas, e as pessoas passem a interagir. E foi um dos pontos que eu achei mais interessante, analisando a plataforma de vocês. Achei que vocês têm uma quantidade de seguidores boa. E, além disso, o que mais me chamou a atenção foi a interação, o engajamento, né, nas publicações, cara. O que você acredita que, assim, por que isso gera? Será que é porque vocês estão numa geração, né? Vocês estão entre 20 e poucos anos e talvez é uma geração que está mais antenada com a internet? Ou porque realmente esses materiais, esses conteúdos faz com que as pessoas se interessem, perguntem? O que você acha que traz esse engajamento? Eu acho que o nosso público ele se identifica um pouco com a forma como a gente se comunica. A gente pensa tanto da forma como a gente vai
geralmente eu que faço, né, as legendas, como que vai ser comunicado. Às vezes eu deixo alguma pergunta para as pessoas responderem, algum pedido de sugestão e tal. E as pessoas, elas se sentem motivadas a participar daquilo, sei lá, pela forma como a gente se manifesta, não sei explicar. Mas aí você falou da geração que era mais da nossa idade, mas eu vejo muita gente de 40, 50 anos que tem essa interação forte com a gente, porque hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso a redes sociais e tal. E tá antenado ali, né? Sim, sim. Isso acontece bastante. A gente vê pessoas de outras idades também interagindo bastante com a gente. E a comunicação que a gente tem, eu acho que a gente deveria fazer um pouco mais. A gente está num processo ainda de descobrir muita coisa, né? Mas da forma como a gente faz, o processo que a gente criou, isso evidencia um lado nosso, esse lado da criatividade, e esse é o lado que mais chama a atenção das pessoas. Então, sei lá, acho que isso desperta a atenção das pessoas quando a gente faz uma publicação. Elas querem saber o que a gente está falando, sobre o que a gente está falando. Isso faz elas interagirem mais. Tá, a minha percepção, porque eu faço uma live toda quinta-feira, que é análise de perfil, né? Normalmente eu faço do Instagram, então eu chamo um convidado, um cara que tem interesse, e às vezes eu faço as pesquisas no meu próprio Instagram, perguntando, né? E aí tem a galera, já tem querendo essa análise, né? E aí eu tendo a dar uma analisada sempre no perfil da galera, de forma profissional, né? Eu não estou preocupado no estilo musical do cara, né? O que ele toca. Estou preocupado em entender como é que é a comunicação dele, entendeu? E uma das coisas que avaliando o Instagram de vocês, e aí talvez eu consiga até, na minha opinião, acho que é isso que gera essa interação, esse engajamento com o público de vocês. Primeiro tem toda essa cênica do palco, né? Que não é algo só tradicional, tá? Que isso já envolve a pessoa e faz com que essa pessoa lá do palco comece, de repente, a se interessar em te seguir. Segundo, que assim, facilitar o arroba, e aí eu estou falando porque tem muita gente hoje que quer e também precisa ter seguidores na sua plataforma, tá? Tem uma galera, por exemplo, hoje, mesmo em quarentena, fazendo lives e levantando uma grana. Teve um camarada, o Nando Confá, um camarada que eu também tenho dado uma assessorada, uma consultoria nessa parte digital, que ele nunca tinha feito nem live, né? Mas hoje em dia é tudo muito simples, que assim, ele teve uma repercussão financeira nas últimas lives que ele fez, simplesmente fazendo a live e pedindo para a galera que pudesse apoiar, dar uma força, porque é um momento complicado. E o negócio fluiu, né? Não só para ele, como o Marinho Duca também fez isso com patrocinadores, e aí outra galera também tem feito isso. Vocês têm essa vertente do apoio também, que a gente vai falar ainda sobre esse tema. Sim. Né? Tem feito isso. Mas eu vejo assim, além de ter todo esse conceito, vocês têm uma coisa que eu acho importantíssima. Primeiro é facilitar a identificação, tá? Talvez não seja tão simples, porque o voodoo vem de, né? Não é uma palavra 100% em português, mas talvez não seja tão difícil a pessoa identificar. Mas eu vejo um grande lance assim, vocês têm uma frequência muito grande nas plataformas, ou pelo menos no Instagram, né? Que você falou que usa poucas outras plataformas. Mas no Instagram vocês têm uma frequência muito constante. Tá? E dentro do digital é uma coisa que eu sempre falo, que assim, que manda, na maioria das vezes, é a frequência. Porque é natural que quanto mais você poste, para mais pessoas alcance e mais pessoas se interessem. Se você postar uma vez por mês, a probabilidade de dessa postagem chegar para 1000 pessoas é bem menor do que se você postar todos os dias. Né? Então, algumas pessoas vão se interessar por isso. Então, assim, acho que o primeiro ponto é isso. Tá? A cênica do palco, essa interação, o estilo, o talento de vocês, com a interação realmente e a assiduidade na plataforma do Instagram. Né? Eu vejo que vocês têm muito disso, de estar o tempo inteiro, né, postando. Agora um pouco menos, porque vocês não estão tão nativa, né? Mas isso é um ponto que
particularmente assim, eu indico a todos os músicos a fazer, independente do estilo. Porque é dessa forma que vai se construir público, né, cara? Eu Sim, costumo sim. dizer que o tripé hoje, assim, a gente precisa independente do momento, que tem uma galera que está até conseguindo um certo ganho com as lives, tocando em casa. Cara, tem uma parada bem interessante que eu nem cheguei a pontuar, mas que desses camaradas que vem fazendo esse trabalho, ele foi contratado para fazer um show online para uma empresa, Pô, entendeu? Um show maneiro. de meia hora, mas é uma parada que a gente nunca ia imaginar, né? No É nosso mundo verdade. real, de ficar tocando, de tocar ali fisicamente, em casas, em eventos, em pubs, e ser remunerado, tu nunca ia imaginar nesse mundo real de que você iriam te contratar, independente do valor, te contratar para tocar remotamente, entendeu? E teve uma Uhum. empresa que entrou em contato com ele para tocar, não sei se era um intervalo de descanso lá da galera, para levar um pouquinho de ânimo. A empresa contratou o músico para fazer um evento. Acho que ainda vai rolar, não tá, não aconteceu ainda, Aham. mas olha só que interessante, né, cara? O mundo de possibilidades que a gente acaba identificando. Né? E aí, nessa mesma situação, aconteceu uma outra situação de um camarada da Itália. Aí era amigo, mas mesmo assim, pô, aniversário de fulano, a gente está travado aqui, pô, faz uma live aí pra gente. Entendeu? Maneiro. Como a gente se limita um pouquinho e acha que, tipo, a gente está em quarentena, acabou o show, a gente não pode fazer nada. Entende? Aham. Olha o quanta oportunidade tem, né, cara? Então, assim, essa interação e esse tipo de oportunidade só vai acontecer se você tiver contratante, que é a galera que na maioria das vezes mantém a nossa base financeira, que na maioria das vezes quem contrata, quem paga o teu show são os contratantes, né? E o público, né? E o fã, porque o fã te leva para onde ele quiser, o fã te levanta, o fã inclusive pode fazer essas contribuições igual faz para vocês no apoia, que contribui, né? Então acho que assim, são dois pontos que importantíssimos, que a internet possibilita isso hoje, né, cara? Como é É. que vocês veem e o que, que vocês fazem hoje que envolve a plataforma e mais que traz um retorno para vocês em termos de fechamento de show ou de ganho, de remuneração, assim, de cachê em geral? O que que Aham. vocês costumam fazer que você acha que traz um resultado? Então, toda essa situação é muito nova para todos nós, assim, para o mundo inteiro, né? Nunca aconteceu nada parecido. Ninguém estava esperando que houvesse toda essa paralisação, então agora os músicos estão tendo que encontrar saídas, né? Se adaptando. Sim, a gente não chegou a pensar tanto no Apoia-se como uma forma de ter a mesma, de ter o mesmo rendimento que a gente tinha antes. Isso foi mais uma alternativa da gente conseguir continuar produzindo, claro que para a gente produzir tem custos. Só de eu ir, só de transporte, de eu ir da minha casa para onde o Rafa tá, a gente tem um custo grande. Sim, e sem contar E que, etc, assim, vários custos, né? estúdio, né, cara? Uma Sim, galera até tem. consegue ter. A gente tinha um estúdio que a gente, muitas das vezes, era improvisado, depois ficou um estúdio profissa, mas a maioria das vezes a gente tem que pagar estúdio para ensaiar, né? É, mas Isso é um não custo, é. né? Sim, a gente não queria simplesmente fazer uma vaquinha para as pessoas ajudarem sei lá. A intenção não era tanto essa, a intenção era mais criar tipo uma comunidade, que a gente tivesse uma comunicação direta com as pessoas. A gente está juntando todas as pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho, e Hum, que, de certa forma, estão fazendo parte, estão financiando o projeto. A gente vai ter uma comunicação direta com essas pessoas, a gente pode usar elas para testar coisas, tipo, usar no sentido de delas darem a opinião delas, e a gente vai ter antes da gente lançar alguma música ou lançar algum vídeo, a gente vai ter uma opinião dessas pessoas que mais representam a banda, e acho que isso vai ser vantajoso. A gente vai poder dar algo em troca também no sentido de fazer promoções. Você falou dessa parada de patrocinadores. A gente está hum. pensando em pegar patrocinadores e fazer sorteios de produtos e coisas
que a gente acha interessante para o nosso público, né? E são pessoas que vão estar ainda mais interagindo com a gente de uma forma mais próxima do que simplesmente estar seguindo a gente no Instagram e tendo essa interação normal. Cara, o Apoia-se, eu estou inclusive olhando aqui o de vocês, é uma plataforma bem aberta, né? Quem clicar consegue ver quantas pessoas tem, qual foi a arrecadação, Sim, né? Eu acho que ela é bem transparente nesse ponto, acho que também não teria nenhum problema. Mas, assim, eu já tinha olhado, acho que 1 ou 2 semanas atrás, né, a de vocês, eu e ela acho deu que uma tem evoluída 2 boa em semanas. termos de arrecadação, né? Sim, Porque é muito novo ainda, tipo, acho que são 2 semanas, acho que nem isso, talvez. Mas É uma parada mas muito nova. vocês alavancaram bem, porque eu vi que vocês fizeram uma live e aí vocês pontuaram a situação do Apoia-se, né? Pelo menos foi a Aham. única que, não sei se vocês fizeram de 1 ou 2 semanas para cá. Foi a Chegaram primeira a fazer live mais que a alguma gente coisa? fez. Não, a gente só Chegou a fez uma fazer mais live. alguma? Ainda não, a gente vai fazer esse final de semana no sábado. Muita gente pediu pra gente fazer no YouTube por conta da televisão, porque consegue colocar Smart TV, é mais fácil e tal. A gente criou um canal que a gente não tinha e por isso a gente ainda está tendo muita dificuldade das pessoas encontrarem a gente lá, né?